É importante que esse fique registrado. Pessoal, é da vontade dos contribuintes voluntários que estão presentes aqui a convocação de uma nova assembleia para a destituição dos atuais membros da diretoria, sim ou não? Sim! Então, eu, Daniel, presidente do Conselho Municipal de Saúde, nomeado aqui para abrir essa assembleia, então, com as pessoas colaboradoras aqui do hospital, para que nessa assembleia, com todos aqui presentes, com base no artigo 29, que diz: a convocação da assembleia será feita pelo presidente ou por 1/5 dos colaboradores voluntários, mediante edital exposto na sede do hospital com publicação, enfim. Diante dos artigos 3 do artigo ali, extraordinariamente, sempre que for necessária, com finalidade específica a ser estabelecida no edital, e para a retirada de 3 ou mais membros da editoria, deve-se dar início ao novo processo de eleição. Então, a partir desse momento, com base no estatuto, dentro das regras, a eleição que vai destituir os atuais membros da diretoria do Hospital Darcy Vargas de Rebouças. Nós fomos convidados, nós veio aqui também o professor Ricardo Mir, que é vereador, o doutor Claudemir, que é advogado e vereador, o advogado do hospital, me fugiu o nome dele, Mauro, né? Doutor Mauro, né? E a Nítia, que é a secretária do hospital, e também a Flávia Zanin, que é a diretora da PAI. Aqui está o convite que todos nós recebemos, depois se vocês quiserem ver, né? Assinado aqui pelo Márcio José Gómor. Fomos convidados para compor uma comissão, que inclusive foi também divulgado pelo Cleiton Burgatti no veículo de comunicação dele, acho que saiu na Rádio Alvorada também, né? Foi amplamente divulgado, que haveria uma comissão para fiscalizar a lisura, então, a transparência dessa escolha de uma nova diretoria para o hospital. Essa diretoria, essa assembleia que deveria ocorrer agora, nesse momento, nesse horário, ela foi marcada no ano de 2021, através de uma ata que está registrada em cartório e que o edital foi público no site do hospital no mês de novembro agora do ano passado. A empresa também divulgou, né? Chamando então para hoje o que deveria estar ocorrendo nesse momento aqui. Deveria estar ocorrendo a prestação de contas da entidade e a escolha de uma nova diretoria. Tem erro? Tem. Por quê? A diretoria tem 4 anos de mandato, certo? 2021 até 2024 são quantos anos? 3 anos. Erraram uma conta básica, né? Uma conta muito básica. 21 mais 4 seria 25. E eles marcaram para a data de hoje. É uma sequência de erros. Por quê? Porque eles tiveram 2 anos e meio, até mês de novembro do ano passado, para retificar essa ata. O que deveria ser feito? Chamado novamente uma assembleia, lido a ata, dito: olha, tem um erro aqui nessa ata e nós precisamos corrigir isso. Então, a próxima eleição não vai ser em maio de 2021, mas, aliás, 2024, vai sim em maio de 2025. Tudo resolvido, certo? Assim como esse edital está público há 6 meses, sem nenhum questionamento. Assim como essa comissão, né, que no decorrer dos dias me escolheram então para presidir, é por isso que estou exposto aqui hoje, né, tendo que falar isso para vocês.
porque vocês merecem uma justificativa, né? Vocês precisam saber o que realmente está acontecendo, porque agora nós, como comissão, nós ficamos numa situação vexatória perante vocês. Porque agora questionaram, alegaram que a comissão não é de acordo com o Estatuto. O Estatuto não prevê uma comissão. Uma comissão que foi anunciada em meios de comunicação, que inclusive a convite do diretor-geral do hospital, e que não foi questionado. A Luana, você pretendia fazer parte da chapa, né? Conta para nós então, por que você não pode fazer parte da chapa? Na verdade, eles falaram que eu não poderia fazer parte da chapa porque eu sou dependente, né? Porque quem paga mesmo é o meu pai, no caso. Daí, quem paga é meu pai, ele paga pra mim e pra minha mãe. Daí, por isso que eu não posso fazer parte. Muito obrigado, Luana. Entenderam? A Luana não pode fazer parte da outra chapa, né? Porque ela não é colaboradora, é o pai dela. O pai dela poderia, né? Mesmo assim, haveria um entrave porque o pai dela está como funcionário em comissão, então tem uma outra regra lá no Estatuto que impede isso também, né? Mas a Luana poderia, ela não é funcionária pública e poderia, se fosse ela a contribuinte. Tivemos uma reunião que foi questionado quem teria direito a voto. Isso consta em ato. Quem teria direito a voto? É uma obviedade, gente. É o titular que pode votar, certo? Tanto que todos vocês que estão aqui hoje, apenas o titular poderia votar. Se só o titular pode votar, quem é que pode se candidatar? O titular. Quem não tem direito a voto, não tem direito a se candidatar. Nesse momento eu vou dizer para vocês que a atual diretoria do hospital está irregular desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia ela é irregular. Por quê? Porque a atual presidente não é colaborador do hospital. O colaborador do hospital é o marido dela, certo? O colaborador do hospital é o marido. Então, é ele que teria direito a voto e é ele que teria direito a ser candidato. Uma coisa muito simples. Muito simples. Tá? Então, a nossa comissão foi considerada, está aqui, um mandato judicial, suspendendo a eleição que deveria ocorrer hoje. Tá? A suspensa eleição de hoje. E suspendendo também os atos da comissão da qual nós participamos. Eu não teria como não vir aqui chamando vocês que viessem para nós podermos dar essa justificativa para vocês. E o que foi feito com as pessoas que foram chamadas de forma voluntária, porque nenhum de nós recebeu um único centavo para fazer esse trabalho. Por que é que a chapa, então, houve uma chapa impugnada? A princípio, nós, de comum acordo, nós evitamos mencionar nomes, né? Não colocamos a público nome, o real motivo, foi colocado de forma técnica o motivo da impugnação daquela chapa, mas vocês, como colaboradores do hospital, como parentes colaboradores, vocês têm todo o direito, então, de saberem exatamente o que aconteceu. Então, é essa a realidade. Houve alguma pergunta aí, estou à disposição, o que eu puder responder, estou aqui. Então, vamos lá, qualquer pergunta aí, fique à vontade. Se no caso a presidenta está irregular, né? Não é o caso dela ter que sair, então ser tirada alguma coisa? Ser feita alguma coisa? A questão se ninguém pode mais, se o titular não tem que ser titular para se candidatar e ela está irregular, não tem que sair? Mesmo que essa eleição seja daqui a um ano, ela não pode ficar? Não pode ficar. Ela é irregular? Então, gente, aqui na liminar concedida pelo juiz, ele deixa aberta essa questão, né, que deve ser entrar judicialmente, né, judicialmente quanto a isso, para que as medidas sejam tomadas.
Então, nós não sabemos o resultado, não sabemos o que vai ser o final da história, mas existe ali, então, o aconselhamento do juiz, né, para que se entre de forma judicial nessa questão aí. Quais são os integrantes da outra chapa mesmo? Quem são as pessoas que estão integrando, concorrendo, que vocês definiram 2 chapas, certo? Então existem integrantes dessa chapa, né? Ao que parece, esses integrantes dessa chapa que estão concorrendo hoje, eles estão concorrendo à reeleição, certo? E são as mesmas pessoas que assinaram uma ata registrada em cartório que marcou no dia 20 de maio de 2024 a próxima eleição, certo? Então você concorda comigo que todos eles tinham ciência que a eleição se daria hoje. Essa liminar ela foi movida contra um dos membros dessa chapa pelos próprios membros da chapa, correto? Correto. Então assim, uns se voltando contra os outros, gerindo um local, uma instituição que ela ela não é pública, mas ela recebe recurso público, certo? Então não é só do interesse dos contribuintes voluntários, mas é do interesse geral da população, até dos próprios vereadores aqui, certo? Então assim, eu fico sempre em dúvida sobre essa questão de ciência. Eles sempre falam assim, que eles não tinham ciência dos atos da presidente, mas eles assinaram uma ata alguns anos atrás, eles concordaram em participar de uma eleição do qual eles mesmos eram concorrentes. Eles dizem que eles não estavam presentes na comissão para definir os critérios eleitorais, porém eles eram concorrentes. Isso daí seria um conflito de interesses da parte deles. Imagine um integrante de uma chapa analisando outros integrantes de outra chapa, os concorrentes. Mesmo que eles sejam pessoas eu não estou questionando a honra deles nunca, mesmo assim pode existir um certo viés. E aí sim seria questionável aquela situação de você dizer assim, puxa, eu acho que essa comissão está sendo tendenciosa, né? Mas a partir do momento que você seleciona pessoas que não fazem parte do processo, ela não é mais questionável, correto? O que é questionável a partir de agora, sinceramente, por exemplo, assim, você pega a chapa do Maurício. A chapa do Maurício não é de saber popular que eu dou todo o suporte técnico para ela. É de saber popular que o presidente do Conselho de Saúde, que é psicólogo, dá todo o suporte técnico para ela. É de saber popular que a secretária de Saúde também dá suporte para ela. Entende? E ela é nutricionista também. Todos nós somos da saúde. E a gente dá suporte para eles por quê? Porque eles são pessoas certas, são pessoas de honra inquestionável, são pessoas que pensam na população, que fazem parte efetivamente do povo. A grande questão aqui é a seguinte: você acha que algum desses membros da chapa iria contra o presidente Maurício e iria entrar na justiça contra eles, iria usar de um artifício jurídico contra eles? Essa é a grande questão. Primeiro ponto, como a população ou os contribuintes voluntários, numa eleição agora ou futura, poderia escolher entre essas pessoas que caçam a elas mesmas? Não existe união. Se não existe união, se eles caçam a eles mesmos, se eles vão uns contra os outros, como você pode dar moral para uma coisa dessa? Isso não existe, entende? Isso não existe. Eu, se fosse eles, eu sou um cara extremamente simples. Eu gosto sempre de dizer assim, que eu ajo de maneira correta, porque eu gosto de chegar numa roda de conversa e levantar a cabeça e falar o que eu penso. Nesse caso, se eu fosse um deles, eu enterraria a cabeça e nunca mais tiraria ela do buraco, entende? Ou eu mudaria a história. Eu fico sempre pensando assim, eu sempre me questiono o quanto que vale a pena a luta, entende? A gente, toda hora a gente está tentando, mas você vê assim, a opinião pública está junto, entende? A democracia ela tem que se valer. Eu concordo com você totalmente quando você diz em respeitar uma ordem judicial, porque aqui ninguém é baderneiro, ninguém é contra a lei. Mas eu espero que a lei ouça a vontade da população, porque o povo é a lei, de certa maneira, entende? A gente tem que parar de... A gente tem que começar a ouvir mais as pessoas, a gente tem que começar a fazer mais parte do social, da sociedade, entender o que eles almejam, para que a gente possa fazer algo melhor no futuro. Isso aí. Muito obrigado, Dr. Jefferson.
mais a Bia também. Então, eu não tenho bem lembrança da parte do estatuto que fala que a comunidade é soberana à diretoria. E a comunidade está presente. E por que os que estão na diretoria não vieram dar uma explicação por que eles ficaram irregular todo esse tempo? Então teria que olhar no estatuto essa parte que diz que a comunidade de Rebouças é soberana ao estatuto. Inclusive, para sermos justos aqui, né, me perdoem, eu acabei não questionando aqui. Tem alguém aqui representando a atual diretoria? Jurídico do hospital está presente? Então não temos ninguém aqui da diretoria presente, porque até para darmos espaço, né, para que pudesse também se manifestar. Afinal de contas, é uma situação, é uma situação aqui que nós temos que ser... Poderia citar o nome das pessoas que compõem a diretoria? Só para todo mundo ficar sabendo quem são as pessoas que estavam nessa diretoria? Tá, então vamos lá. Qual a diretoria? Seria então a presidente, a senhora Regina Ducati, que está... Não consta o nome dela aqui, porque a liminar era contra ela, inclusive, né? Então não consta aqui. Consta do senhor Antônio de Souza Rosa, Cleiton Colarite, Denis Eduardo Bernatchuk, Hilda Correia Cordeiro, Idione Roveda de Carli, Miguel de Mello, Moisés Karpinski, e aqui no final então estaria o nome da dona Regina Ducati Sempre. Essa é a atual diretoria. Da chapa a gente não tem aqui, mas seria a mudança de dois nomes, se não me engano. Estariam então substituindo outras pessoas aqui, que agora nem cabeça não vou saber, mas seria o senhor Vilmar Lamin e o senhor Dair Kroll, pessoas de absoluto respeito dentro da sociedade. Quero frisar isso aqui, né? Que são pessoas que merecem todo respeito, mas seriam eles substituindo então dois nomes ali da diretoria atual que está. Então, está concorrendo como presidente o Maurício Renato Gonçalves, que está sentado aqui na minha esquerda. Está concorrendo como vice-presidente o Valdir Molinari. Primeira tesoureira, Lúcia Dobox. Segunda tesoureira, Marlene Franzjac Carneiro. Primeira secretária-geral, Sueli Terezinha Jubel. E segundo secretário, Marcos Paulo Copanski. Muito obrigado. Esquiva, chama o pessoal dessa... Por favor, os que estavam aí com os nomes, por favor, fiquem aqui à frente, para que a comunidade possa conhecer vocês melhor. Então, só para deixar isso aqui muito bem claro, fosse um problema com a chapa deles, seria impugnado da mesma forma. Não havia preferência nenhuma. Só que o que aconteceu? Abriu o primeiro envelope, tá? Com os nomes vou contar detalhes aqui para vocês. Tá? Primeiro, os nomes das pessoas que compõem. O primeiro envelope da presidente, encontramos a irregularidade de imediato. Nós nem abrimos os demais envelopes. Os envelopes estão lacrados, vamos deixar isso aqui bem claro. Tanto de vocês foram todos abertos, porque, né, como não foi encontrada irregularidade nenhuma, todos abertos de vocês, os demais estão fechados, menos o da candidata a presidente, que foi o primeiro aberto e o primeiro que foi irregularidade. Então, eles estão lacrados, assinados por vários membros da comissão, e o fiel depositário é o jornalista Cleiton Burgatti, né? Foi eleito o fiel depositário, está em mãos dele toda essa documentação. Então, havendo qualquer dúvida, qualquer questionamento que a justiça queira saber, está nas mãos do Cleiton. Então, nós tivemos muita cautela quanto à divulgação, como que vamos fazer, foi muito cautelosa a coisa. Nós pecamos talvez por excesso, para querer fazer a coisa da forma mais correta possível. A gente fez uma petição explicando todo o caso já para o doutor Meriti
Meritíssimo Juiz. Ele tem noção do que aconteceu. Ele tem plena noção do que aconteceu e ele pediu uma suspensão no caso da votação. Só que ele foi informado de todos os trâmites, quem entrou, por que entrou, e primeiro veio o entrave da questão do cadastro no hospital. Primeiro, a gente teria que se associar ao hospital. O pessoal, no caso, foi fornecido para nós o boleto para a gente pagar. E aí veio o Márcio com a história do cadastro. Todos nós corremos ao hospital no dia 30. Foi feita uma movimentação para justamente a gente estar hoje aqui para estar votando. E a questão maior é a seguinte: quando acontece esse tipo de situação, a gente se coloca naquela posição que o Dr. Jefferson falou. Puxa, ninguém aqui é palhaço. Alguém aqui é palhaço? A gente pagou os 6 meses para poder votar, tá? O hospital, ele é negligente no atendimento, a gente sabe disso, a gente quer mudar isso. E aí vem a questão da justiça e o Meritíssimo Juiz, ele pediu um tempo para analisar a documentação. Então, ele vai ter esse tempo. Só que a questão, hoje nós estamos todos reunidos aqui, talvez seja a hora, de repente, da gente fazer uma assembleia e ver uma questão, como que a gente vai fazer isso? Porque o povo pede urgência. Então, a questão é essa, sabe, Laerte? A gente já entrou com a petição. A petição foi entrada, foi explicado tudo ao Meritíssimo Juiz, tá? Então, ele tem noção do que está acontecendo. Porque quando a gente fala ali a questão, quem eram os antigos da diretoria, quem entrou contra e quem está participando, então, há interesse, sabe? Então, a questão é essa, a gente está mexendo com o jurídico para ver, agora a gente tem que esperar o posicionamento do Meritíssimo Juiz, tá? O juiz, ele deu um prazo, vou levar 48 horas, vou levar uma semana. Eu não vi, não. Que também é aberto. Não, na verdade a gente não pode fazer eleição nenhuma por causa da ordem judicial. Acabou. Isso daí não se discute hoje mais sobre eleição. O que se discute aqui hoje é no sentido assim, ó. Hoje moralmente hoje, pela mobilização, a gente já sabe o que foi dado como veredito pelo povo. O que a gente espera a partir de agora é que o povo ele tenha voz, certo? E isso, igual eu falo sempre, a parte jurídica, ela leva em consideração isso daí. Então, assim, isso aqui é uma mobilização pacífica, onde uma assembleia foi convocada, porém a eleição não pode ser realizada, porque igual eu falo sempre assim, não existe ninguém aqui que não vai seguir uma ordem judicial, porque ninguém aqui não segue o que a lei diz. Só que a gente faz uma manifestação, onde a gente acredita que deveria ocorrer, com certeza, porque existem demandas emergenciais, urgentes, que precisam ser sanadas. A maioria das pessoas que está aqui, hoje existem funcionários do hospital aqui. Recentemente eu reuni com eles sobre as questões de trabalho deles. E as coisas que eu ouvi são coisas assim impensáveis, são coisas que a gente diz assim, meu Deus do céu, acontece esse tipo de coisa realmente lá dentro? Não é possível. Só que quando mais de um funcionário fala, quando é a maioria que diz que acontece, né, coação, situação de trabalho degradante, isso daí deixa de ser uma questão individual e vai a ser uma questão coletiva. Isso acontece na nossa cidade, isso não pode acontecer na nossa cidade. Não é uma questão única, exclusivamente a ser discutida entre as paredes do hospital. É uma questão a ser discutida onde a gente está, na Câmara, na casa que é do povo, certo? Então, assim, nós temos que nos unir nesse sentido sempre, né? A gente tem que, empatia, a definição dela é você sentir a dor do outro. Vejam, a maioria das pessoas hoje, ela não precisava estar aqui, mas todo mundo sabe que uma hora ou outra vai precisar da saúde, de maneira emergencial. Os funcionários do hospital trabalham super bem, a maioria deles trabalha super bem. A questão nunca foi com as pessoas do hospital, os trabalhadores. Eles trabalham muitas vezes e eles podem confirmar isso daí. Hoje não, hoje está em dia, né? Mas muitas vezes eles trabalharam com salários atrasados, eles vestiram a camisa do hospital e seguiram adiante. Essas pessoas são trabalhadores, ok? Elas precisam do serviço. Quando a gente diz assim, mas se posicione, lute contra isso.
mas a gente está falando de... no rabo dos outros sempre é mais fácil, né? Então, assim, você perder um emprego não é fácil, perder o sustento da tua família não é fácil. Então, se posicionar não é fácil. Então, quem pode se posicionar, quem pode lutar contra isso, quem pode dar a cara a tapa, eu me considero privilegiado hoje, porque eu posso dar a cara a tapa, porque o meu salário não vem do hospital, porque eu não dependo de ninguém para sobreviver. Eu posso vir falar e é muito fácil para mim. Mas tem hoje pessoas aqui que elas são ameaçadas para não vir aqui hoje, entendem? Então, assim, você veja que situação que a gente está vivendo hoje. Isso é um traje, isso é o fim do mundo. Doutor Walter, então, nós chegou agora? Acompanhando alguma coisa ou não? Nós questionamos justamente a situação de que a atual diretoria, deixa eu ficar de frente aqui, né? Desculpe. A atual diretoria estaria ilegal desde o primeiro dia, por estar justamente em confronto com o estatuto, né? Que exige no mínimo 2 anos de contribuição. Inclusive, havia aquela situação que nós discutimos entre nós lá, né? Rigorosamente em dia, nós temos, é um absurdo rigorosamente em dia, né? Até porque nós temos pessoas do interior que muitas vezes eles pagam de cada 6 meses ou de cada 1 ano e todas as pessoas têm que ter esse direito, então são contribuintes, né? Eles são colaboradores. Mas a questão, vamos até isso, doutor. O senhor, nesse momento, o senhor representante dos jurídicos que estão aqui para nós, fez parte da nossa comissão, né? E eu acho que, olha, o senhor está vendo, são várias pessoas que estão aqui, pessoas que são colaboradores, outros membros da sociedade, que são usuários do hospital, que é de interesse público, é o único hospital da cidade, né? Então, vamos ser objetivos. A pessoa é obrigada ou não é a contribuir para o hospital durante 2 anos para depois poder ser candidato. É obrigatório. Exatamente, o senhor, deixando claro, o senhor nesse momento está representando justamente o jurídico do hospital. Não representa chapa nenhuma, está representando aqui o jurídico do hospital. Então, quando nós, como comissão, impugnamos a chapa, onde a diretora, a atual diretora e postulante a permanência no cargo, nós impugnamos essa chapa, nós agimos de forma correta. Essas coisas que conversamos ali, experiência mesmo. Realmente, ficaria exigindo fica nesse tipo de comissão, mas nesse momento a comissão está desfeita. Só que a lógica é simples. Quem vai cuidar da legalidade não vai ser não. Eu não tenho aqui. O senhor também fez parte. E nesse momento, nós ficamos numa situação vexatória na sociedade, né? Porque nós fizemos, usar o termo popular, nós pagando de roupa. São pessoas que têm seus compromissos, têm sua luta diária. Nos expusemos a todas as noites, a segunda-feira estamos lá discutindo. Final de semana, inclusive, temos gravação no final de semana, né? Onde nós tivemos. E no final, para chegar e dizer assim, gente, essa comissão não tem legalidade. Agora me permite, doutor, o senhor como jurídico do hospital. Por que o senhor não nos alertou disso? Foi alertado, a comissão é legal, mas mas eu não fiz nem dentro do caso da decisão do juiz, né? Então eu tenho que analisar o que a ação ali, que o juiz decidiu, para poder falar alguma coisa. Né? Não tem como falar sem analisar. Gente, uma coisa que eu não comentei aqui, tem imagens, mas talvez sem áudio, mas tem o testemunho. O jornalista Pedro Burgatti, vereador Ricardo Lito, a Lídia e a Flávia, nós estávamos no primeiro dia do hospital. O doutor Mauro e o doutor Claudemir não estavam nessa primeira reunião, certo? E o diretor-presidente do hospital nos disse o seguinte: a partir de agora, a comissão tem total autonomia.
O que está havendo aqui nesse momento é até um desagravo sobre essa comissão e sobre vocês. Entende? Porque nós fomos ofendidos com o que aconteceu. Sabe, houve ofensa contra a comissão, houve ofensa contra vocês como colaboradores, correram atrás, muita gente começou a contribuir, entende? Então... Porque a gente quer mudança, precisa mudar. Muito bem. Então, vou passar a palavra aqui agora para o Dr. Robson. Boa tarde a todos. Meu nome é Robson Filipe Isaac, eu sou advogado e eu vou falar aqui bem rapidinho porque eu represento juridicamente a chapa que foi indeferida a participar do pleito, não a outra chapa que acabou sendo indeferida. E acompanhando aqui um pouco a sessão, eu conversando com o pessoal, eu acredito que a boa parte do pessoal que esteja aqui seja contribuinte do hospital. A maioria é. Se puder, só levantar a mão para mim, por gentileza. Certo. Bom, todo mundo ouviu que com relação à atual diretoria, pesa contra eles eventuais irregularidades, tá? Principalmente no que diz respeito à presidente, que a princípio não seria uma contribuinte e, portanto, ela sequer poderia ter sido eleita na gestão anterior. Então, já que eles estão invocando o estatuto, eu vou trazer para vocês uma situação que vocês podem aproveitar nesse momento e, de repente, se vocês concordarem, a gente pode, de repente, estar dando sequência numa eleição. O estatuto, pessoal, diz o seguinte: a convocação da Assembleia será feita pelo presidente, e aqui entra uma situação importante, ou por 1/5 dos colaboradores. Eu imagino que vocês preenchem esse requisito com o número que estão presentes nessa Assembleia hoje, tá? E se vocês concordarem, e estiverem de acordo, a gente pode abrir uma Assembleia, porque o que foi determinado pelo Dr. James foi a suspensão da eleição hoje, mas não a Assembleia em si. Então o ato pode ser sim realizado, tá? Então a gente pode aproveitar, até que está todo mundo aqui, tá? E marcar uma sessão extraordinária, tá? No qual o objetivo dessa sessão seria o quê? A destituição da atual diretoria. E vocês têm poder para fazer isso, tá? E não vai ser o juiz e não vai ser ninguém que vai poder votar contra, tá? Então, se for a vontade de vocês, é possível abrir uma Assembleia, a gente inicia um ato aqui, é registrado isso em ata, coleta a assinatura de vocês, remarcamos para um novo ato, cujo objetivo vai ser destituir a diretoria atual. Destituindo a diretoria atual, a gente dá sequência no processo eleitoral da nova diretoria. É importante que esse fique registrado, pessoal, é da vontade dos contribuintes voluntários que estão presentes aqui a convocação de uma nova Assembleia para a destituição dos atuais membros da diretoria, sim ou não? Sim! Então, eu, Daniel, presidente do Conselho Municipal de Saúde, nomeado aqui para abrir essa Assembleia, então, com todas com as pessoas colaboradoras aqui do hospital, para que nessa Assembleia, com todos aqui presentes, com base no artigo 29, que diz: a convocação da Assembleia será feita pelo presidente ou por 1/5 dos colaboradores voluntários, mediante edital exposto na sede do hospital com publicação, enfim. Diante do artigo ali, extraordinariamente, sempre que for necessária, com finalidade específica a ser estabelecida no edital, e para a retirada de 3 ou mais membros da editoria, deve-se dar início ao novo processo de eleição. Então, a partir desse momento, com base no estatuto, dentro das regras, a eleição que vai destituir
os atuais membros da diretoria do Hospital Darcy Vargas em Rebouças.